dia, irmãos. Vamos continuar nossa exposição na epístola escrita por Judas. Então abra comigo. Vamos ler hoje os versículos de 5 a 7. Bem a propósito, inclusive, a leitura de Marcos 9 e os comentários vão fazer sentido com a mensagem dessa manhã. Eu vou citar também, irmãos, tentei não transformar a mensagem numa EBD, mas em algum sentido eu vou citar bastante versículos, porque eu achei necessário. Todos estão anotados aqui para que a gente ganhe tempo, tá? Mas aqueles irmãos que anotam, que procuram saber as referências, vou tentar falar devagar para que vocês possam me acompanhar. Vamos ler os versículos de 5 a 7? Diz assim: mas quero lembrar-vos, como a quem já uma vez soube isto, que havendo o Senhor salvo um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. E aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas, até ao juízo daquele grande dia. Assim como Sodoma e Gomorra, e as cidades circunvizinhas que, havendo-se entregue à fornicação como aqueles, e ido após outra carne, foram postas por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, nós te louvamos. Estamos diante da tua palavra, Senhor. E nós, como vimos em Marcos 9, nós possuímos uma fé imperfeita, ainda que verdadeira, nós possuímos compreensão imperfeita do texto, nós possuímos capacidades imperfeitas, por isso nós confiamos unicamente, exclusivamente no poder, na atuação do Teu Santo Espírito, Senhor. Então ilumina a nossa mente, dá-nos clareza para compreender a Tua santíssima palavra e fala aos nossos corações, Senhor, que o Senhor possa nos dar olhos para ver e ouvidos para ouvir nessa manhã, e que a Tua palavra produza frutos de vida e paz a 100 por 1, segundo a Tua vontade, no nome santo de Jesus. Amém. Graças a Deus. Muito bem, irmãos. Aqui nós encontramos advertências contra os perigos da apostasia. Então, Judas, nesse bloco aqui de 5 a 7, ele está comparando aqueles falsos mestres que estavam infiltrados naquelas comunidades de fé com 3 exemplos de rebelião que haviam sido registradas no Antigo Testamento e, principalmente, como Deus os castigou. O castigo de Deus sobre esses 3 grupos de seres morais que pecaram no Antigo Testamento são o foco de Judas. Então, os 3 versículos apresentam como Deus levou esses grupos a juízo. E como a força do argumento aqui está no bloco, lembra que nós vimos no início da exposição da carta de Judas, que Judas fala através de grupos de 3, aquilo que nós chamamos de tríades. Então nós não podemos isolar um dos argumentos, não é, para tentar entender o que Judas quer dizer. A força está no bloco, no conjunto, no grupo de 3. O tema do bloco é o atributo de Deus mais negligenciado e mais desonrado nos púlpitos, e eu diria também no coração dos homens, que não consideram essa característica de Deus, que é a sua ira santa. O nosso Deus é um Deus irado. É um Deus que está constantemente indignado com o mal. E eu sei que isso talvez possa soar meio chocante para você que nunca ouviu essa afirmação. Talvez que você que seja novo na fé, novo no Evangelho. Talvez ouvir que Deus é ira santa, Deus possui uma indignação constante. Talvez isso seja chocante para você. Mas nós temos que ter o cuidado, irmãos, de nós não projetarmos em Deus aquilo que nós achamos sobre Ele. É muito comum nós fazermos isso com as pessoas, não é? Nós enxergamos nas pessoas aquilo que nós queremos ver. A namorada conhece o rapaz lá e fala, ele é tão romântico. Nós falamos sobre casamento aqui, né? Nos últimos 3 domingos. Ele é tão romântico. Por que ele é tão romântico? Ele nunca te levou uma flor, nunca te levou um bombom, mas você está tão apaixonado. Você enxerga aquilo ali no camarada. Aí depois que casa, passam 10, 20, 30 anos, você fica decepcionado. Ele não era romântico, ele nunca foi romântico. É que você estava projetando nele algo que você queria enxergar. E com Deus, muito comumente, nós fazemos a mesma coisa. Através das nossas convicções pessoais, nós enxergamos em Deus aquilo que nós queremos enxergar. E, irmãos, com relação a Deus, isso é um grande pecado.
E para nós não criarmos um Deus segundo a nossa própria concepção pessoal, nós temos que recorrer à Bíblia e ver como o próprio Deus se apresentou aos homens. A autorrevelação de Deus, aquilo que Deus mesmo falou a respeito de si. Como Deus se revela, como Ele se apresenta, quem Ele diz que é, não quem nós projetamos em Deus. E a partir daí, a partir de quem Deus é, a partir de quem Deus revela ser, nós o adorarmos. Nós o admirarmos, nós o respeitarmos pelo que Ele é, da maneira que Ele se revelou. Então eu pergunto, Deus deve ser adorado pelo seu amor? Deus deve ser adorado pela sua graça, pela sua misericórdia? Nós cantamos aqui, né? A bondade, a graça, o amor de Deus tantas vezes. Nós citamos nas nossas orações o amor, a graça de Deus, sua misericórdia, sua bondade. Então, por que Deus não deve ser adorado pela sua ira? Por que nós citamos pouco nas nossas orações a ira santa de Deus? Por que nós cantamos pouco a respeito da ira de Deus? Se esse é um aspecto do caráter de Deus. Os salmos estão repletos do conceito da ira santa de Deus. Então, se Deus deve ser adorado pelo que Ele é, e Ele é ira, Deus é ira, Deus é amor, nós não dizemos? Deus é amor, Deus é bom, Deus é ira. Então, se Deus é ira e Ele deve ser adorado pelo que Ele é, nós não podemos negligenciar esse atributo de Deus, como muitas pessoas têm feito. Então, ao fim da mensagem, eu queria propor um desafio, não é? Para que você meditasse nisso durante a semana. E o desafio é adorar a Deus por sua ira. Nós devemos, porque Deus deve, na verdade, ser adorado pela indignação infinita que Ele tem contra o mal. Essa característica de Deus, ela é rejeitada muitas vezes por alguns, porque se comete o grande erro de se pensar o seguinte: se Deus é bom, Ele não pode se irar. É como se existisse uma incoerência entre a bondade de Deus e a sua ira, quando é justamente o contrário. A ira de Deus é o pano de fundo da sua graça. Outro erro que se comete é que quando esse atributo de Deus não é negado, ele é considerado normalmente menos importante do que os outros atributos de Deus, como o seu amor e sua graça. Mas a ira de Deus não é uma falha no seu caráter, como a nossa ira normalmente é. Então essa característica da personalidade de Deus é tão santa quanto todas as outras características, todos os outros atributos que Deus possui. E aqui Judas usa 3 exemplos do Antigo Testamento em que a ira de Deus se manifesta em juízo contra os rebeldes. O primeiro exemplo está no versículo de número 5. Diz assim: os israelitas, não vou ler tudo para ganharmos tempo, mas você pode acompanhar comigo aí, que o primeiro exemplo no versículo 5 são os israelitas libertos da escravidão no Egito. Então vamos acompanhar. Mesmo aquele povo tendo visto todos os milagres que Deus realizou, todos os prodígios, os sinais que Deus realizou contra o Egito e contra Faraó, e depois todos os milagres que Deus realizou no deserto todo aquele tempo, eles não creram e murmuraram contra Deus. É o exemplo que Judas está utilizando. Deus havia operado uma grande salvação em Israel, e mesmo assim, final do versículo 5 diz: depois disso, o Senhor destruiu os que não creram. É possível, inclusive, que Judas esteja fazendo uma referência específica, apesar de terem sido tantos os casos em que Israel pecou contra o Senhor no deserto, não é? Depois que saiu do Egito, é possível que Judas esteja fazendo uma referência a Números no capítulo 13, aquele episódio final, em que Deus decide que toda aquela geração morreria no deserto e não entraria na terra prometida. Israel está se aproximando de Canaã, envia 12 espias para analisar a terra, e quando eles voltam com uma definição, um relatório desanimador, exceto Josué e Caleb, nós sabemos. Então, eles confirmaram que a terra era boa, esse foi o relatório dos espias, porém eles não confiaram que Deus seria capaz de fazer Israel possuir a terra. E se você acompanhar, irmãos, do relato de Números 13, o povo disse coisas terríveis. O povo de Israel, que tinha visto todas aquelas maravilhas, que tinha visto a salvação de Deus sendo operada no Egito, na sua libertação, o povo disse coisas terríveis, do tipo: quem dera a gente tivesse morrido no Egito. Números 13.
13 e 14, né? O relato termina em Números 14. Deus nos trouxe aqui para nos matar a nós e aos nossos filhos? E mais, no final eles disseram o seguinte: vamos escolher alguém para nos liderar e nos levar de volta para o Egito. E nesse momento Deus decide que ninguém daquela geração entraria na terra. Uma segunda geração de israelitas nasceu, filhos deles, e herdaram a terra. Então todos morrem no deserto depois de 40 anos de peregrinação. Todos foram destruídos. E a Bíblia usa Israel de exemplo para nós, para mostrar que as pessoas com quem Deus fez uma aliança, elas possuem responsabilidades. Aqueles que estão dentro do pacto, aqueles que viram a salvação de Deus, e salvação aqui não é no sentido escatológico da vida eterna, da salvação que nós vamos ter com Cristo eternamente, mas no sentido de ver os milagres, as maravilhas, de ser abençoado, de ser beneficiado por Deus. Deus vai castigar aqueles que receberam esses benefícios por estarem dentro do pacto, mas permaneceram incrédulos diante dele. Sem fé é impossível agradar a Deus. Eu diria, inclusive, que nós, irmãos, que fazemos parte da aliança de Deus, nós temos mais responsabilidade do que aqueles que nunca conheceram o Senhor, que nunca viram a sua salvação, nunca viram Deus operar maravilhas, nunca foram abençoados pelos benefícios de Deus. E o ponto central aqui de Judas no versículo 5 é que, exatamente da mesma maneira que aquela geração incrédula no deserto foi destruída, os ímpios dentro da igreja, a quem Judas escreve, também iriam experimentar o justo juízo de Deus, da mesma maneira. O segundo exemplo é o exemplo dos anjos rebeldes, no versículo 6. E aqui há muita controvérsia, muita polêmica sobre esse versículo, que eu não vou entrar nessa polêmica, acho desnecessário nesse ambiente. Talvez a gente possa conversar em outro momento, talvez numa EBD. Vamos apenas entender qual é a intenção de Judas no versículo 6. Ele diz assim: e aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas, até o juízo daquele grande dia. Então esse é o segundo exemplo que Judas dá, para garantir que Deus irá castigar os ímpios hoje, no tempo presente. Deus castigou os ímpios no passado e os castigará hoje. Judas está se referindo aqui no versículo 6 à queda de Satanás e a alguns anjos que o acompanharam, digamos assim, do seu estado original em que foram criados por Deus. Henrique, nós temos uma passagem bíblica que descreva claramente a queda de Satanás e dos seus anjos? Nós não temos. Mas nós encontramos reflexo dessa ideia em várias partes do Novo Testamento. Algumas citações. Lucas 10, 18. Eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago. Jesus disse isso. Então Jesus aqui parece se referir à queda de Satanás. João 8, 44. Jesus aqui diz que o diabo foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade. Também pode ser uma referência à queda de Satanás. Em 1 Timóteo 3,6, esse texto é interessante porque Paulo menciona aqui que o pecado do diabo que acarretou na sua condenação foi a soberba. 1 Timóteo 3,6. Não seja neófito, para não suceder que se ensoberbeça e caia na condenação do diabo. E por fim, numa passagem quase que idêntica de 2 Pedro, no capítulo 2, versículo 4, Pedro diz o seguinte: Deus não poupou anjos quando pecaram, precipitando-os no inferno. E o final do versículo 6 de Judas diz assim: Deus os reservou na escuridão e em prisões eternas. Aqui nós encontramos um contraste proposital de Judas com o versículo 1. Enquanto os crentes são guardados por Jesus, são amados, são preservados para a vida eterna, os anjos rebeldes também são guardados. Mas esses são guardados para o dia do juízo, para a condenação, para a destruição. E o terceiro exemplo, para terminar, é o exemplo do versículo de número 7. É talvez o exemplo mais emblemático, que é o exemplo das cidades de Sodoma e Gomorra. Versículo 7 diz assim: assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo-se entregue à fornicação como aqueles, e ido após outra carne, foram postas, por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. Os moradores de Sodoma e Gomorra, eles são descritos no livro de Gênesis como maus e grandes pecadores diante de Deus. Gênesis 13, 13. E diz ainda que o pecado deles havia se agravado muito e o clamor do pecado deles subiu e havia se multiplicado. Gênesis 18, 20. Por isso que eu disse que eu ia tentar fazer um esforço para não transformar numa EBD, mas eu acho que nós precisamos de algumas considerações que eu vou fazer ainda. Judas aqui no versículo de número 7,
ele descreve a natureza do pecado deles. Ele diz assim, ó, eles cometiam fornicação. No Novo Testamento, esse termo se refere a todo tipo de imoralidade sexual. Nós fazemos diferença semântica, né, nos nossos dias, de fornicação, adultério e tudo mais, para compreensão nossa, mas no Novo Testamento o sentido é de imoralidade sexual em todos os aspectos, de todos os níveis. Inclusive, algumas traduções trazem a palavra prostituição no lugar de fornicação. Mas Judas vai dar uma segunda palavra que é mais específica quanto a que tipo de imoralidade sexual eles cometiam. Ele diz assim, ó, eles seguiram após outra carne. Então, ó, cometiam fornicação e seguiam após outra carne. Então, essa expressão aqui, Judas já tem em mente o tipo específico de pecado que Sodoma e Gomorra cometiam. Ele está falando do pecado da homossexualidade. Como é que a gente pode saber isso nesse texto? Carne aqui é sinônimo de corpo. Judas usa a palavra carne 3 vezes na sua epístola. Em todas elas nós podemos substituir por corpo. Por exemplo, nos escritos paulinos, na grande maioria das vezes, carne diz respeito à nossa natureza humana decaída, não ao corpo físico. Aqui em Judas, não. Carne é corpo. Então, olha o que ele diz. Eles seguiam após outra carne, outro corpo. Ou seja, outro corpo, um corpo diferente do tipo de corpo que eles deveriam seguir naturalmente segundo a ordem da criação. Ou seja, um homem que deveria naturalmente, segundo a ordem da criação, ter relações sexuais com uma mulher, seguia após outro corpo, outra carne. No caso, homens com homens. Para terminar o argumento de Judas, o que ele está dizendo é que da mesma maneira que Satanás e seus anjos se revoltaram com a ordem estabelecida pelo Criador, os sodomitas desconsideravam a ordem natural da criação de Deus e praticavam relações sexuais antinaturais. Por isso, essas cidades, final do versículo 7, foram postas, por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. Eu contei aqui em referência bíblica pelo menos 15 citações de Sodoma e Gomorra no Antigo e no Novo Testamento. A punição delas, então, serve de exemplo do fogo eterno. Nós lemos aqui Marcos no capítulo 9 hoje. Então, o fogo que destruiu Sodoma prefigurava o fogo do inferno. E como nós vimos no comentário de Marcos, ninguém falou mais sobre o inferno do que Jesus. Algumas citações, Mateus 25, 40. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Palavras de Jesus. Muitas pessoas falam assim, o ensino de Jesus é muito amoroso, é muito bonito, e é muito amoroso, é perfeito. Mas Jesus falou muito sobre o inferno e sobre condenação. Mateus 13, 49. Assim será na consumação dos séculos. Os anjos sairão, separarão os maus dos meios dos justos e os lançarão na fornalha de fogo. Ali haverá choro e ranger de dentes. Assim como Sodoma e Gomorra foram castigadas, os ímpios serão castigados. Aqueles homens dentro da igreja, para quem Judas escreve, que negavam, eram falsos mestres, negavam o senhorio de Cristo, eles seriam punidos por suas iniquidades. É isso que Judas quer ressaltar. E o argumento que paira sobre esse exemplo, principalmente de Sodoma e Gomorra, está baseado na imutabilidade de Deus. Deus não muda. Se Deus puniu Sodoma e Gomorra, se Deus puniu os ímpios no passado, Deus irá punir os ímpios do nosso tempo. Tem gente que diz assim, o Deus do Antigo Testamento era tão malvado e o Deus do Novo Testamento é tão bonzinho, só que o Deus do Antigo Testamento é o mesmo Deus do Novo Testamento. E Deus no Antigo Testamento, ele é bom e ele é ira. E o Deus do Novo Testamento, ele é bom e ele é ira. Judas está afirmando o seu argumento aqui justamente na santidade de Deus, na disposição que Deus tem em punir o mal. Deus está sempre disposto, constantemente, a punir o mal. Estava em Sodoma, estava contra aqueles anjos, estava com aquele povo de Israel que murmurou no deserto e não creu, e está nos nossos dias. A ponto, irmãos, de Deus ter um dia reservado para o juízo. Olha que interessante o final do versículo 6. Deus separou um dia nos decretos eternos para o juízo, quando todo o mal será castigado definitivamente. Então você pode se perguntar ainda,
Henrique, mas essas advertências não são para os apóstatas? Saiu um corte aí dessa semana que a Edna fez, né? Que nós vimos que alguns comentaristas chamam Atos dos Apóstolos, né? Temos o livro que fala a respeito das atitudes dos apóstolos, daqueles que foram comissionados por Deus, e tem os Atos dos Apóstatas, né? Que é o livro de Judas. Então, Henrique, isso aqui não é uma advertência para os apóstatas? Não é. É uma advertência sobre apostasia, o que é diferente. Judas escreveu para os apóstatas? Não. Nós vimos o endereçamento no versículo 1. Judas escreveu para quem? Para os amados. Para aqueles que são preservados em Cristo Jesus. Para aqueles que são chamados. Judas escreveu para a igreja. Judas não escreveu para os apóstatas. Ele estava fazendo advertências contra a apostasia. Ou seja, quem deve se preocupar com essas advertências? A igreja. Os crentes. O exemplo de punição dos ímpios deve servir para nós não seguirmos o mesmo caminho. Judas está alertando aqueles irmãos. É interessante nós lermos, por exemplo, Romanos no capítulo 11. Nós saímos de Romanos 8, né? Paulo falando que não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não há condenação para nós que estamos em Cristo, nós fomos justificados. Muito bem, quando chega no capítulo 11, já no final do capítulo, Paulo fala o seguinte, olha, Deus não poupou os ramos naturais, Deus não poupou Israel. Cuida para que ele não poupe também a ti. Cuidado, se você seguir o exemplo deles, você também não será poupado, porque Deus é ira. E ele começa o versículo 5, eu deixei por último propositalmente, dizendo assim, ó, quero lembrar-vos como a quem já uma vez soube isto. Estava escrevendo para os crentes. Eu não estou contando aqui nenhuma novidade para vocês. Vocês já sabem dessas coisas. Vocês sabem que Deus executa juízo sobre as más obras. Vocês sabem. Deus executa juízo sobre as más obras. Eu estou lembrando vocês. Pregação às vezes é para lembrar. Calvino dizia isso, né? Pregação não é só para contar novidade. Às vezes é para lembrar coisas que nós muito facilmente nos esquecemos. Judas está contando aqui para eles. Olha, Deus executa juízo. Vocês sabem sobre as más obras. Lembrem-se disso. Deus, vocês conhecem, ele é um Deus santo, Deus é ira. Não está errado dizer Deus é ira, muito pelo contrário. Nós temos que fazer essa afirmação. Deus é bom, Deus é amor. Essa é a doutrina de Deus. Nós estudamos aqui há algum tempo atrás, não é? Os atributos de Deus na EBD. E como eles sabiam essas coisas? Porque eles conheciam as Escrituras. Deus claramente se revela nas Escrituras como um Deus irado. Vamos ver algumas referências. Deuteronômio 32, versículo 39 diz assim. Deuteronômio 32, 39. Vede agora que eu sou, e mais nenhum Deus comigo. Eu mato e eu faço viver. Olha Deus falando. Eu firo e eu saro, e ninguém há que escape da minha mão. Levanto a mão aos céus e afirmo por minha vida eterna, se eu afiar a minha espada reluzente e a minha mão exercitar o juízo, tomarei vingança sobre os meus adversários e retribuirei os meus aborrecedores. Talvez você vá se surpreender, mas existem mais referências nas Escrituras à indignação, à cólera, à ira de Deus do que ao seu amor e à sua ternura. Você sabia disso? Se eu não me engano, são mais de 400 palavras sinônimas só no Antigo Testamento. Salmo 7:11. Porque Deus é santo, ele odeia todo pecado. E porque ele odeia todo pecado, a sua ira se acende contra o pecador. A ira de Deus é uma perfeição divina, tanto quanto todas as outras. Não existe nenhum defeito no caráter de Deus. Mas existiria defeito se ele não fosse ira. Porque indiferença com o pecado é uma falha moral que Deus não possui. Quem não odeia o pecado não é perfeito, e Deus é perfeito. Como Deus, que é 3 vezes santo, ficaria indiferente ao pecado e deixaria de manifestar a sua justiça contra ele. E não somente, irmãos, isso é muito importante a respeito da doutrina de Deus, dos atributos de Deus. Não somente não existe imperfeição nenhuma em Deus, como também em Deus não existe perfeição que seja menos perfeita do que a outra. Isso também é muito comum. As pessoas não atribuem perfeição a Deus. Deus é ira, mas Deus é amor. Não existe em Deus uma perfeição mais perfeita ou menos perfeita do que a outra. São todas igualmente perfeitas. Deus, nós podemos afirmar e devemos, é um Deus eternamente irado. Isso te escandaliza? Talvez.
Deus é um Deus justo. Arthur Pink disse o seguinte, naquele livrinho que nós estudamos, que eu aconselho todos a ler, Os Atributos de Deus. Abre aspas. A ira de Deus é a sua santidade posta em ação contra o pecado. A ira de Deus é a sua santidade posta em ação contra o pecado. O pecado causa um enorme, infinito desprazer e indignação em Deus. Todo pecado é uma afronta direta a Deus. Você lembra Davi confessando o seu pecado no Salmo 51? Quanta besteira Davi fez ali? Não é? Ficou com Batseba, que era mulher de Urias, mandou matar Urias em certo sentido, e foi confessar o seu pecado. Aí ele confessa, contra ti pequei, contra ti somente. Peraí, Davi, contra ti pequei. Você não pecou só contra Deus, você pecou contra Batseba, você pecou contra Urias. Mas todo pecado, em primeira análise, é um pecado contra o ser de Deus, contra a moral de Deus, contra a soberania de Deus, é uma afronta a Deus. Davi estava certo, contra ti pequei. Em primeiro lugar, nós sempre pecamos contra Deus, ainda que nós pequemos nas nossas relações uns com os outros. Romanos 1,18. Porque do céu se manifesta a ira de Deus. Vamos encontrar aqui nas Escrituras. Você que é novo aqui, você que ouviu pouco sobre esse tema, olha aqui a Bíblia falando, a Bíblia revelando quem Deus é, não aquilo que nós achamos sobre Deus. Olha aqui a Bíblia falando. Romanos 1,18. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens. Então Deus tem uma ira que se manifesta do céu. E Judas, o que ele está fazendo, é nos dando exemplos de como essa ira de Deus se manifestou. Vamos acompanhar esse raciocínio aqui. Nós podemos ver a perfeição divina da ira de Deus, por exemplo, no Salmo 95:11. Olha o que diz. Por isso jurei na minha ira, que não entrarão no meu repouso. Henrique, como eu sei que esses 3 versículos de Judas falam a respeito da ira de Deus? Porque o Salmo 95 está citando o mesmo episódio que Judas está citando, a rebelião em Números 13. Então aqui, ó, por isso jurei na minha ira, que não entrarão no meu repouso. Então, nós encontramos na Bíblia 2 ocasiões em que Deus jura. Uma é quando ele faz promessas, Gênesis 22, e outra é quando ele faz ameaças. Quando ele faz promessas, nós sabemos, ele jura misericórdia aos seus filhos, e quando ele faz ameaças, ele espera o temor dos ímpios. Então vamos ver, Gênesis 22:16, Deus diz assim, por mim mesmo jurei. No Salmo 89:35, Deus diz, uma vez jurei por minha santidade. E no Salmo 95:11, que nós acabamos de ler, Deus diz, jurei na minha ira. Então acompanha o raciocínio aqui. Por mim mesmo jurei. Deus está jurando pelo seu próprio caráter. Salmo 89:35, uma vez jurei por minha santidade. Então no Salmo 89, Deus jura por sua santidade. E no Salmo 95:11, Deus jura por sua ira. Ou seja, Deus recorre à sua ira como uma perfeição, da mesma forma que ele recorre à sua santidade como uma perfeição. E jura por uma e por outra. E como nós sabemos que em Cristo habita toda a plenitude da divindade, todos os atributos de Deus estão em Cristo, ele possui todas as perfeições divinas, como diz Colossenses 2:9. Nós encontramos no livro do Apocalipse, no capítulo 6, versículo 16, os homens tentando fugir da ira do Cordeiro. Quando alguém disser que Jesus não se ira, lê Apocalipse 6:16. Os homens tentam fugir da ira do Cordeiro. O Cordeiro julgará as nações com justiça e equidade e retribuirá os ímpios segundo as suas obras. Porque Deus possui uma indignação constante contra o mal. O pecado ofende a Deus. Nós temos mania de tratar o pecado de maneira superficial, de relativizar. É o famoso passar pano. Nós costumamos passar pano para o pecado, principalmente para os nossos e para aqueles que nós amamos, né? Para aquele de quem a gente não gosta tanto assim, a gente é um pouquinho mais severo. Mas nós passamos pano para os nossos pecados, quando na verdade nós vemos que Deus não relativiza, Deus não flerta, Deus não pode nem olhar para o pecado. Mas, para nós caminharmos para o fim, não foi definitivamente em Sodoma e em Gomorra que a ira de Deus se manifestou de maneira mais evidente. Onde foi, irmãos? Nós sabemos que na cruz foi o momento mais evidente, mais claro em que Deus manifestou a sua ira santa, quando o Filho de Deus veio ao mundo para revelar o caráter de Deus. Jesus é a manifestação perfeita, a imagem perfeita do Pai. Ele veio revelar o caráter de Deus.
E na cruz, a ira de Deus estava sendo revelada em Cristo Jesus. Foi demonstrada tanto nos seus sofrimentos durante a vida, na sua humilhação, desde o seu nascimento, é verdade, no seu esvaziamento, quando Cristo desce da glória e assume natureza humana, mas principalmente na sua morte, na maneira como Deus nunca havia revelado nem em Sodoma. Nem na destruição de Sodoma Deus havia revelado a sua ira, como revelou em Cristo. E Deus nunca revelará a sua ira como ela foi revelada em Cristo. Porque a cruz mostra o tamanho da aversão que Deus tem pelo pecado. Então Cristo na cruz, não Sodoma e Gomorra, não os anjos caídos, como Judas apresenta, não os israelitas no deserto, mas na cruz está revelado o maior exemplo da ira de Deus. Por isso também é muito importante, nós devemos ressaltar, que depois da revelação de Cristo, o castigo dos ímpios ele é anunciado de forma mais clara. Arthur Pink fala que ele é anunciado de forma mais solene. Nós podemos falar a respeito dessa condenação que virá, desse dia do juízo, justamente porque nós temos revelado a ira de Deus na cruz. Robert Haldane diz assim: em Cristo, sob a nova dispensação, há duas revelações dadas do céu. Presta atenção aqui. Em Cristo, sob a nova dispensação, há duas revelações dadas do céu. Uma da ira de Deus e a outra da graça. Hebreus 12, 28. Retenhamos a graça que há em Cristo Jesus, que foi revelada em Cristo Jesus, na pessoa de Jesus. Retenhamos a graça. Obrigado. Pela qual sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Deus é amor, mas Deus é um fogo que consome o pecado. Hebreus 12, 28. E se nós, irmãos, não entendemos a ira de Deus corretamente, nós também não entendemos o seu amor. O mesmo tanto que eu entendo e glorifico a Deus pelo seu amor, pela sua graça, pela sua misericórdia, é o mesmo tanto que eu entendo e glorifico a Deus pela sua ira. Porque se eu não entendo o porquê Deus se ira, eu também não entendo o porquê Deus ama. Como eu disse no início, a ira de Deus é o pano de fundo da sua graça. Eu vi alguém dizer alguma vez, eu acho que foi o José Marbessa, dizendo assim, que a ira de Deus é um pano de veludo preto, no qual a graça é um diamante bem reluzente, que fica na frente assim. Então a ira de Deus destaca a graça de Deus. Nós não conseguimos entender o amor de Deus, a graça de Deus, a sua misericórdia, sem nós entendermos a ira. Por quê? Porque é ao olhar a ira de Deus e o castigo que os ímpios vão sofrer, no qual Judas está falando aqui, e principalmente o castigo de Jesus na cruz, que eu entendo do que a graça me livrou. Se eu não entendo a ira, do que eu fui livre? O que a graça fez por mim? Qual benefício eu recebi? Eu não sei que ira está vindo sobre os homens, sobre os ímpios. Eu sou um pecador. Mas se eu não sei a respeito da ira de Deus, que Deus irá retribuir cada um segundo as suas obras, o que a graça fez por mim? Que salvação foi essa? Do que eu fui liberto? Então Deus quer fazer e fará conhecida tanto a sua ira quanto a sua graça. Deus revelou a sua ira e a sua graça em Cristo Jesus. E na consumação dos séculos, Deus irá revelar mais uma vez a sua ira e a sua graça. Deus irá revelar a sua graça naqueles que forem salvos, nos crentes, mostrando a sua misericórdia, o seu amor por nós, nos salvando mesmo nós não merecendo. E Deus irá revelar a sua ira nos vasos de ira, nos vasos de desonra. Deus irá revelar esse traço da sua personalidade, essa sua característica. E por fim, irmãos, para terminar, para nós sermos salvos dessa ira e sermos alvo da graça de Deus, nós precisamos nos abrigar em Cristo. Um bom exemplo, uma boa analogia, simplista, de maneira geral, mas que nos faz enxergar bem, é que do céu, como se descesse uma chuva, e a chuva fosse a ira de Deus, e Cristo fosse o guarda-chuva. Aqueles que se abrigam debaixo do guarda-chuva, que é Cristo, não recebem em si a ira de Deus. Mas todos aqueles que estão fora dessa segurança que Cristo dá, todos aqueles que estão nessa situação receberão em si a ira de Deus. É interessante também que o texto de Romanos 11, 21 que eu citei, diz assim, nós devemos permanecer em Cristo. Nós devemos ir a Cristo e nós devemos permanecer em Cristo. Porque se Deus não poupou os ramos naturais, se Deus não poupou Israel no deserto, se Deus não poupou os anjos caídos,
E se Deus não poupou a Sodoma e Gomorra, Deus não poupará os ímpios do nosso tempo. Então, que meditar na ira de Deus possa servir para cada um de nós, a cada dia mais, nos arrependermos dos nossos pecados. Que essa ojeriza que Deus tem pelo pecado possa nos impulsionar a nos arrependermos dos nossos pecados, a abandonarmos os nossos pecados, como se diz, aqueles pecados de estimação. Deus não passa pano para os nossos pecados. Deus executará juízo sobre os ímpios. Então que nós não venhamos nos tornar dormentes, como esses homens que estavam dentro da igreja e Judas está os alertando. Judas está falando com a igreja, com os amados. Todos nós aqui somos amados, todos nós aqui somos santos, todos nós aqui estamos em Cristo. Glória a Deus, que nós possamos permanecer em Cristo e não ficarmos dormentes em meio a esse mundo mal. Para que a ira de Deus, que foi aplacada na cruz de Cristo, definitivamente possa, em nós, Deus possa manifestar e revelar a sua graça infinita. Amém, irmãos? Curve sua cabeça. Senhor Deus, nós te louvamos. Bendizemos o teu nome, Senhor, pela tua santa palavra. Sabemos, Senhor, que o Senhor se revelou a nós de maneira que nós, humanos, tão limitados, pudéssemos entender. E o que nós te pedimos, Senhor, ainda mais, é dar-nos iluminação para compreendermos a tua santa palavra. Talvez seja difícil de digerir que o Senhor é ira, que Deus é ira e possui uma ira constante, uma indignação constante, um Deus que é bom, que é misericordioso. Nós conhecemos a tua salvação, nós vimos o teu amor por nós, por nossa família, por nossa comunidade. Ainda assim, talvez seja difícil para alguns, Senhor, entender que o Senhor é ira, o Senhor possui uma ira santa contra o mal. Mas que o Senhor possa superar em nós, pelo poder do teu Espírito, essas limitações naturais que nós possuímos e que nós possamos te louvar, te glorificar, te bendizer pela sua ira santa, que nós possamos cantar a respeito da tua ira e da tua indignação contra o mal, que nós possamos orar citando a tua ira santa, que nós possamos dar o devido valor, a devida admiração, o devido respeito a todos os teus atributos, porque o Senhor é Deus, o Senhor é santo, o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Que as suas perfeições sejam louvadas pela IRP, Senhor. Que as suas perfeições sejam louvadas em toda a terra, por toda a comunidade de crentes espalhada pela terra. É nossa oração no nome de Jesus. Amém.